Ok, então, obrigada. Gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade para falar sobre o ópera. Felicito a organização deste encontro, especialmente a Maria João e o João. E queria realçar a importância da cooperação entre Portugal e o Brasil. Tem sido grande sucesso, tanto no nível do modelo da cooperação, como no nível das políticas a favor do desenvolvimento do acesso aberto e da ciência aberta. E a primeira vez que foi na Confoa foi na Universidade Nova de Lisboa, e houve uma apresentação sobre o projeto de cooperação e de troca de dados entre o RECAP e o Oasis BR. E para mim isso é sucesso que demonstra a força da Confoa e das políticas a favor do acesso aberto para aumentar, com a interoperabilidade, a visibilidade dos conteúdos. Agora vou falar do ópera. O ópera é uma infraestrutura que implica 38 instituições de 15 países diferentes. Obviamente, dentro deste país, temos o Portugal e o Brasil. Então, ópera, o que é uma infraestrutura colaborativa europeia para a promoção da comunicação científica aberta em ciências sociais e humanas. Não só se foca nas publicações mais clássicas, que são os artigos ou os livros, mas também está virada pelos dados, pelos vários tipos de conteúdos que podem ser produzidos, blog, vídeo, ficheiro áudio, e está muito ligada com o desenvolvimento das humanidades digitais. O projeto é coordenado por grupo core composto de 9 membros. Então, dentro dos 9 membros, temos a Universidade de Coimbra, que é o líder para o Portugal, mas temos também em Portugal a participação do XTIUL, da Faculdade das Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, e pela parte do Brasil temos a participação do Cielo. Então, para que ópera? A ideia é de construir uma rede e de contar com os vários atores da comunicação científica nas ciências sociais e humanas. O Jean-Claude Guédon falou da grande conversa científica, e é importante ter em consideração o facto que as ciências sociais e humanas têm algumas particularidades. No que se trata da edição, do papel da editora, ou seja, o editor tem papel importante, e nas ciências sociais e humanas não só se fala dos Big Five. Conhecemos todos os problemas que isso pode representar. Se fala também de pequenas estruturas editoriais que fazem a diversidade e que, graças a elas, ainda temos publicações em várias línguas. E também o ópera tenta responder à especificidade da escrita nas ciências sociais e humanas. O papel da língua é importante, e o facto de publicar tanto artigos como livros. Então, os objetivos do ópera é a construção de uma rede internacional, porque juntos vamos ser mais poderosos para abrir a ciência, para desenvolver o acesso aberto. Temos
a possibilidade juntos de apoiarmos no conhecimentos e nas técnicas de cada uma das infraestruturas que fazem parte do Opera. E o Opera tenta definir uma agenda mútua que apoia-se na importância da bibliodiversidade. Mais ou menos podemos resumir a bibliodiversidade com o facto que não pode haver uma única maneira de publicar em acesso aberto. É importante que existam várias maneiras. Temos que ter cuidado com iniciativas predatórias, claro. Não pode haver uma única língua de publicação na ciência e temos que ter, e o Jean-Claude Guédon já o diz, ter cuidado com os métrics. Porque fazemos métrics para o quê? No nível do projeto, a ideia, então, é de juntar essas pequenas estruturas através de uma infraestrutura e de plataformas. E, por isso, precisamos da interoperabilidade. A interoperabilidade permite trabalhar juntos e permite dar mais visibilidade. E, dentro do projeto, também vamos fazer a implementação de projetos exploratórios. No seguinte, vou novamente apoiar sobre a noção do acesso aberto. A ciência aberta é uma coisa importante, mas na área das ciências sociais e humanas ainda podemos dizer que todos os autores não são convencidos com o facto de publicar em acesso aberto. Então, aqui temos uma mapa que foi realizada por um grupo de trabalho da Opera e que permite dizer, fazer a advocacy do Open Access e notamos que uma das respostas que está em branco é que o autor pode apoiar-se sobre a sua biblioteca, sobre a sua instituição e sobre editores para encontrar a boa solução para a sua publicação em acesso aberto. Então, agora, dentro do Opera, temos um pequeno projeto que foi no início, que é o Irmeos. E então, este projeto é mais ou menos o embrião do Opera, ou seja, iniciamos uma colaboração com 5 plataformas de livros e a ideia era a seguinte: ter novas funcionalidades que podiam ser implementadas no mesmo tempo, nas mesmas plataformas e com dados que correspondem às boas práticas. Então, nós fizemos um trabalho sobre a identificação e as 5 plataformas concordaram para utilizar o ORCID e o DOI para a identificação dos autores e dos documentos. No nível das entidades, da reconhecimento das entidades, escolhemos o NERD para fazer o text mining e enriquecer cada uma das publicações de maneira automática, ou seja, disponibilizar a possibilidade de navegar no texto através das palavras das entidades que foram o mais mencionadas. No nível da certificação, escolhemos o DOAB e os Creative Commons. No nível da anotação, é uma fase que ainda está em desenvolvimento e que está baseada no hipóteses. E no nível dos metrics, decidimos utilizar o Contour para ter todas as mesmas medidas, o Crossref para uma funcionalidade que é o citado por. E neste caso, não é o citado por para dizer que um autor tem 4 citações, mas é mais virada pelo leitor para permitir ao leitor de aprofundir o que ele encontrou com este texto. Ou seja,
fazer uma leitura de um autor que cite o autor que nos interessa. E decidimos implementar o Altmetrics. O projeto vai ser finalizado em junho de 2019, então ainda há mais ou menos 8 meses para ver as funcionalidades disponíveis nas 5 plataformas. Uma outra realização do Opera é o facto de ter construído 7 grupos de trabalho que produzirão 7 white papers. Então, sobre advocacy, as boas práticas, os padrões de metadados, o multilinguismo, que foi coordenado pelo professor Delphine Leão da Universidade de Coimbra, os modelos econômicos do acesso aberto, as plataformas e os serviços que eles oferecem, e que é mais sobre o data e o text mining. Então, acho que estou dentro do tempo. Obrigada e gostaria de apoiar mais uma vez sobre a necessidade que já foi apontada na manhã das infraestruturas e das plataformas para que a comunidade científica consiga retomar um passo no nível da comunicação científica que foi externalizada durante muitas décadas e não foi a melhor opção, se calhar. Obrigada.